pelo poder do Espírito Santo, dando continuidade aí à nossa reunião. E para os irmãos, pegar a sua Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui. Amém? Compartilhar uma palavra para os irmãos esta noite, que está no livro de Hebreus. Amém? Glória a Deus. Vamos aí para o livro de Hebreus. Glória a Deus. Capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos ver em Hebreus 12, 1 e 2, o que está escrito. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Versículo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Em outra versão, vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Amém? Hebreus 12, versículo 1 e 2. Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito esta noite. Somos gratos, papai, pela vida de cada irmão que aqui está, pela tua palavra, Senhor, por esse texto maravilhoso que o Senhor nos apresentou. Clamamos pela tua graça e misericórdia e que o teu Espírito Santo comunique conosco, papai, aquilo que o Senhor deseja. Que seja, Senhor, para nosso crescimento, papai, e acima de tudo, para honrar e glorificar o teu santo nome pelas nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém? Então, irmãos, eu pensando na reunião de hoje à noite, né? Pedi a Deus esta palavra, inclusive pensamos também nos louvores que iríamos entoar esta noite, e como sempre, todas as nossas reuniões, eu já fico muito feliz, porque todas as oportunidades aqui que os irmãos vieram a falar, o assunto aqui, vai ao encontro daquilo que Deus também deu ao meu coração para transmitir aos irmãos, porque me parece que, graças a Deus, o discernimento que o Espírito Santo tem trazido para as nossas vidas, né, nos mostra o cenário do mundo que nós estamos enfrentando, do mundo que nós estamos vivendo, o cenário do mundo secular atual. Eu me parece que o crente verdadeiro, assim como eu olho aqui para os irmãos, ele não é confundido, ele não é enganado pelo cenário que se apresenta no mundo secular hoje, né? O cenário que, quando o autor desta carta aos Hebreus, que a gente não sabe de fato se é Lucas, se é Paulo, ou se for Tiago quem escreveu, na realidade, é uma carta que a gente é anônima, digamos assim, mas o objetivo do autor da carta aos Hebreus é alertar o povo de Deus, a respeito do cenário que cerca o povo de Deus, do ambiente que cerca o povo de Deus, porque o povo de Deus está vivendo num contexto de repressão, está vivendo num contexto de perseguição, está vivendo num contexto de dificuldades
de todos os lados, porque o povo de Deus é discriminado, o povo de Deus é tido como rebelde, e o povo de Deus está sendo, na ocasião, quando o escritor aos Hebreus traz esta carta aos irmãos, ele tem o objetivo de lembrar, de orientar, de esclarecer, de trazer aos irmãos a notícia verdadeira a respeito do que acontece no mundo. Porque o cenário da perseguição faz parte da atitude do mundo contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, como nós já falamos aqui, ele tem que enxergar, a visão que ele tem que ter do mundo é uma visão diferente, é uma visão do próprio Deus. Porque quando nos convertemos ao cristianismo, pelo poder do Espírito Santo, nossos olhos são abertos e, pelo discernimento, nós enxergamos o mundo de uma maneira diferente. Nós vamos enxergar o mundo como um ambiente em que nós podemos ser utilizados como instrumento de Deus para resgatar vidas e para restaurar vidas. Então, nós que já somos restaurados, que somos salvos, nós olhamos para o mundo atual como o cenário onde nós devemos servir ao próximo seguindo o mandamento que o próprio Jesus Cristo nos deu. Nós não podemos olhar para o mundo enxergando as dificuldades. Nós olhamos para o mundo enxergando as oportunidades que Deus nos dá de resgatar almas e de restaurar famílias. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, em nome de Jesus, irmão, não se engane. Este cenário de dificuldade, este cenário de embaraço, este cenário de impedimento, tudo isso que vem acontecendo no mundo, toda esta situação que vai dizer para nós que não dá, eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, dá sim, Senhor, porque nós servimos a um Deus do impossível, o Deus eterno e soberano que está no controle de todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Deus pode resolver qualquer tipo de situação na vida de um servo dele, em nome de Jesus. Irmãos, não se acovarde, não tenha medo. Não existe situação que Deus não possa colocar a mão e agir se for da vontade dele. Então, irmão, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer isso para os irmãos, porque os irmãos, eles olham para si mesmos, eles dizem, eu imagino que eles dizem assim, irmão Toninho, ora, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos do pai da fé, nós somos povo escolhido, nós somos nação santa. Olha o que está acontecendo. Jesus Cristo foi crucificado, nós estamos sendo perseguidos, nossas vidas estão sendo destruídas, o governo tem colocado dificuldades contra a igreja, o governo está perseguindo cristão, está espetando cristãos e fazendo fogueira nas ruas de Roma, o povo de Deus está sendo perseguido, o povo de Deus está sendo exterminado, espalhado pelo mundo, o povo de Deus está fugindo. A situação era essa. No entanto, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer para os irmãos, no resumo desta carta, se os irmãos for ver o capítulo 1, olha só o que diz o capítulo 1, ele já começa a carta dizendo assim, Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, o escritor aos Hebreus está tentando lembrar aqui para os irmãos, olha, vocês não são órfãos de pai, não, vocês são filhos, povo escolhido do Altíssimo, do Deus eterno e todo-poderoso. Irmãos, em nome de Jesus.
O escritor aos Hebreus, ele está despertando em nós o dom da fé, porque eu entendo, eu sei, eu vou falar aqui para os irmãos, e eu acredito que todos nós aqui sabemos como é enfrentar as dificuldades do mundo. Muitas vezes nós saímos machucados, muitas vezes nós saímos prejudicados, muitas vezes nós saímos com cicatrizes no corpo, marcas na nossa alma. Muitas vezes a ação do inimigo no mundo, ele opera tão forte contra a vida de um crente que nós saímos marcados, prejudicados, nós saímos muitas vezes com cicatrizes profundas diante do cenário que o mundo apresenta. Mas eu quero, assim como o escritor aos Hebreus, assim como o escritor aos Hebreus vai dizer para nós essa lembrança a respeito da fé, eu quero, em nome de Jesus, trazer para vocês novamente esta notícia. Irmãos, a fé remove montanhas. Não existe nenhum impedimento. Não existe, irmãos, nada daquilo que o inimigo possa tentar fazer que possa prejudicar e atrapalhar a nossa caminhada para o céu, em nome de Jesus. Então, o escritor aos Hebreus, ele está tentando trazer para os irmãos um fortalecimento na fé, e nós já escutamos aqui pelas oportunidades que os irmãos tiveram. Mas veja bem, no verso 2, onde nós lemos, capítulo 12, no verso 2, em Hebreus, nós precisamos aprender algumas lições. A primeira lição que nós vamos aprender, irmão, é a respeito de referência. Olha o que ele diz assim, ó, olhando para Jesus. Irmãos, nós temos uma referência. Jesus Cristo ensinou como que é o nosso comportamento diante da dificuldade e da perseguição. Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos agir diante da problemática que o mundo secular tenta impor contra a igreja do Senhor e contra a própria humanidade. Então, olhando para Jesus, o verso vai dizer isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nós temos uma referência que é o próprio Jesus Cristo. Ele é autor e é consumador. Jesus nos apresenta a fé, assim como ela está descrita em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento da nossa esperança. Então, a nossa referência de fé é a prática, é a conduta de Jesus Cristo. O comportamento, a caminhada de Jesus Cristo é a referência que nós temos para enfrentar as dificuldades do mundo hoje. Então, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, não importa qual é a situação, qual é o embaraço, tenha fé, confie, porque Jesus venceu e nós vencemos em nome de Jesus, porque a palavra nos diz, a palavra nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Tenha fé, irmão, nós temos um exemplo a ser seguido. Agora, como é que Jesus fez? Como é que Jesus agiu? Eu preciso ler a Escritura, principalmente os evangelhos de Jesus, onde lá está descrito, detalhe por detalhe, qual foi o comportamento de Jesus diante das situações adversas, diante das situações contrárias. Nós aprendemos. A gente aprende muito com o erro dos outros. Graças a Deus, nós aprendemos com o acerto de Jesus. Ô, glória! Que a gente possa entender essa palavra, nós temos uma referência. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz para nós hoje, irmão, tenha referência na sua vida a pessoa de Jesus Cristo, para que você possa continuar a sua caminhada para o céu, sem ficar preso nos embaraços que o mundo secular tenta colocar, porque ele vai dizer aqui que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava
proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e conseguiu o objetivo dele, que era assentar-se à destra do trono de Deus. Então, a nossa referência de vitória, a nossa referência de caminhada é a pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Nós temos uma referência maior. Nós precisamos um dos outros, dos aconselhamentos, nós precisamos do auxílio, da ajuda de um irmão, de outro irmão, mas nós temos uma referência que é Jesus Cristo, nós precisamos olhar para ele, porque ele é o autor e consumador, foi nele que se iniciou a fé. Nós sabemos que a fé é o firme fundamento da esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo, então a fé se inicia nele. A fé se inicia em Jesus, ele é o autor da fé. Ele mostrou que é possível tomar posse da esperança. Se inicia nele e termina nele. A nossa fé se inicia em Jesus e termina em Jesus. Ele é o consumador. Por quê? Porque no final da nossa carreira, nós estaremos ao lado de Jesus, à destra de Deus. Aleluia. Então, nós precisamos entender essas coisas, irmão. O mundo está difícil? Tá. Mas as dificuldades do mundo não é para trazer embaraço, impedimento para a nossa caminhada, não. O escritor aos Hebreus, ele nos alerta, irmão, nós estamos rodeados por testemunhas. Olha o que diz o versículo 1. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço, irmãos. Eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, a sua referência é Jesus. E você é referência para o povo de Deus. E o povo de Deus está rodeado de pessoas que nos observam e tem em nossas vidas um exemplo a quem nós servimos. Vocês lembram da palavra de Deus que diz que muitas vezes pessoas virão para Jesus não pelo que eu falar, mas pelo testemunho de vida que eu vou dar. Nós vamos ganhar a pessoa para Jesus, muitas vezes sem falar, mas pelo nosso testemunho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba esta unção em nome de Jesus. Receba esse dom, esse poder do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Não há nada que possa impedir a sua caminhada para o céu. Irmão, se houver algum embaraço, algum problema, alguma dificuldade que venha atrapalhar a sua caminhada, em nome de Jesus, é quebrada agora. Deus, ele mexe, faz tudo para que o filho dele chegue ao céu. Confia, irmão, confia. Eu sei, eu conheço a vida de alguns irmãos aqui, mas não conheço todos os problemas. Mas não existe nada que possa atrapalhar o agir de Deus na sua vida. E se for para Deus restaurar a sua vida completamente, na plenitude do poder do Espírito Santo, só para que não perca a sua alma, Deus vai fazer em nome de Jesus. Agora precisa focar, tem que ter a referência que é Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é referência. Você tem uma referência que é Jesus, e você é referência para uma grande nuvem de testemunhas. Jesus suportou, irmão, a afronta. Por quê? Porque era propósito de Deus. Irmãos, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Então, em nome de Jesus, não se esqueça disso. Há um propósito de Deus na sua vida. Então, suporte as afrontas, despreze as dificuldades, não valorize as dificuldades, irmãos. Muitas vezes a gente valoriza as dificuldades e não somos gratos pelos detalhes aí. Olha o que a irmã Marta testemunhou aqui. A gratidão por um detalhe, uma coisa que talvez para as pessoas não significa nada. Uma aprovação no exame psicotécnico. Talvez não significa nada para ninguém, mas isso, irmão, pode ser um grande milagre na vida da pessoa. Tem muita gente que não tem estrutura emocional para receber o não. Tem muita gente que está em depressão, síndrome do pânico, porque não tem estrutura. Eu conheço muita gente que desistiu de carreiras porque não passou no exame psicotécnico.
Então, nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Amém? A segunda coisa que nós vamos aprender aqui é foco. Olha só, Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta. Como que ele conseguiu fazer isso? Porque ele estava focado. Ele tinha que chegar no seu destino, que era a destra de Deus. Ele estava focado. E, sabe, ele não ficou olhando para as dificuldades, ele estava olhando para o alvo. Como Paulo diz, olhando para o alvo. Tenha foco em nome de Jesus. Tenha foco. Não valorize as dificuldades. Não se esqueça do seu objetivo. Eu sei que Deus tem promessa na vida de cada um aqui. Eu sei que Deus tem promessa na vida de cada irmão aqui. Não se esqueça, irmão. É por isso que a gente fala muito na igreja. A pastora Essa nos lembra sempre. E ontem, para a honra e glória do Senhor, foi nos lembrado mais uma vez, nós precisamos ter um memorial de gratidão a Deus. Você lembra quando você se converteu, Deus prometeu algo na sua vida. Você lembra que durante esta sua caminhada agora para o céu, Deus tem feito promessas na sua vida. Por que a gente esquece das promessas? Porque a gente fica valorizando as dificuldades, irmão. Em nome de Jesus. O inimigo de nossas almas, ele sabe da promessa que Deus tem para nossas vidas. Então, ele tenta dificultar ao máximo para que a gente não consiga o nosso objetivo. Porque agora, quando Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir a parte dele no acordo, em nome de Jesus. Agora, eu preciso cumprir a minha. A minha parte é continuar firme na aliança que eu fiz com o Senhor. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. E não tardará, em nome de Jesus. Pode ser hoje ainda. Tenha fé, irmão, tenha foco. Não valorize as dificuldades. Não se esqueça do seu objetivo. Não se esqueça das promessas de Deus. A outra questão que o escritor aos Hebreus traz para nós é a respeito da fé. A fé como dom. A fé é a certeza de que vamos estar ao lado de Jesus na destra do Pai. Nós precisamos ter esta certeza, irmão, porque quando nós temos esta certeza e esta confiança, nós vamos, de fato, desprezar as afrontas e as dificuldades. Por quê? Porque eu vou dar valor, para a minha estadia eterna no céu. Eu não posso valorizar as dificuldades nesse mundo temporal, passageiro, não é isso? Em nome de Jesus, irmão. Vamos prestar atenção nesta questão. Existe um destino final para um servo de Deus, e é o céu, ao lado de Jesus, que está à destra de Deus. Não se esqueça disso. Qual o valor que há na nossa eternidade com Deus? Para a gente valorizar as dificuldades. Essa certeza, esta confiança, ela nos motiva a perseguir o céu. Não se engane, irmão, o reino de Deus é tomado à força, é para as pessoas fortes, aqueles que persistem, aqueles que buscam, em nome de Jesus. Se você está fraco, eu quero declarar na sua vida hoje fortalecimento espiritual, receba aí o fortalecimento. Irmão, Jesus Cristo nos indicou o caminho. É forte isso. Jesus Cristo disse assim, ó, eu sou o caminho. Então, irmãos, o próprio autor e consumador, ele nos mostra como foi que ele fez. Olha, eu fiz assim. Faz igual eu fiz que dá certo. Não é isso que o pastor S fala? Faz certo que dá certo. É simples assim. Jesus mostrou como é que tem que fazer. Então, nós temos o exemplo do que é certo. Vamos fazer o certo em nome de Jesus. Ele é o consumador da nossa fé. O feito, aquilo que Jesus conseguiu e adquiriu, o feito de Jesus, a obra de Jesus é para quem crê.
Qual foi a obra de Jesus, irmão? Resgatar nossas mãos da condenação que havia na morte. Esta foi a obra dele. Ele resgatou e nos possibilitou a entrada no paraíso novamente. Esta foi a obra dele. Então eu preciso crer nisso. Quando eu creio que Jesus já fez a obra, eu vou usufruir da obra que ele fez. E como é que eu vou usufruir da obra que ele fez? Me fazendo digno de seguir as tuas passadas. Olha o que Jesus Cristo nos ensina. Ele diz para nós, em Mateus 10:38, ele diz assim, ó, e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, muitas vezes, irmãos, a gente fica reclamando da problemática do mundo, das questões seculares, e a gente não segue Jesus porque acha que está... Não, irmão. Jesus carregou sobre si as enfermidades, carregou sobre si tudo que nos trazia condenação e dificuldade. Eu preciso crer nisso e entregar para Jesus. A minha cruz, é a problemática do dia a dia. Eu preciso enfrentar isso com cabeça erguida, vitorioso, entendendo que Deus é maravilhoso e poderoso e que Ele já ganhou a nossa entrada no céu. Nós já adquirimos esse direito uma vez que cremos e confessamos. Aí basta receber um fortalecimento. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos recebendo de Deus este fortalecimento espiritual. Nós somos lembrados todos os dias através da palavra. Como diz o Salmo, cadê aqui o Carlos Roberto está aí, o Mota está aí. O Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, irmão. Creia nisso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu não vou à cruz de Cristo, mas eu sigo a cruz de Cristo. Com a minha cruz. Você tem problemas? Todo mundo tem. Pega os seus problemas, ó, vai seguindo Jesus. Que a palavra dele diz que o fardo é leve e o jugo suave. Amém? Somos gratos a Deus por esta palavra. Eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. Sou grato a Deus por aquilo que Deus falou no meu coração e pelo que, com certeza, Ele falou no coração de cada um aqui esta noite. Falou mais nada? Nós vamos encerrar, então. Se ninguém levantar a mão agora, nós vamos fazer nossa oração final. Amém? Glória a Deus, então. Aleluia. Irmã Marta, é contigo, varoa, de novo. Ora aí, abençoa a igreja, a gente possa ter uma noite restauradora. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Jesus querido, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, que passamos, Pai, na Tua presença. Ó Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Ó Senhor, ouvindo testemunhos, Pai querido. Ó Senhor Jesus querido, eu sei, Senhor Jesus, que foi Tu que preparaste este momento, Pai. Ó Senhor Jesus, agora, Senhor, estamos nos despedindo, Pai querido. Ó Senhor, continuamos, Senhor, no nosso lar e pedimos, Senhor Jesus, que Tu visita cada lar, cada família com paz, amor, salvação, e que nos dê uma noite de sono tranquilo, reparador, Senhor, e que Tu vigie o nosso sono, Pai querido, para que nada venha nos perturbar. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.